Psicólogo é coisa pra maluco, gente. Tá com depressão? Porque não é grato a Deus pela sua vida. Quem faz diagnóstico é o médico. O psicólogo só diz que o que você deve fazer para melhorar. Gente, essas pérolas são reais. Algumas bem manjadas, né? Que a gente ouve toda hora. Mas tem algumas, gente, que eu fico assim, gente, não é possível. Não é possível que eu tô lendo isso na internet. É na internet, gente, de gente de verdade. Atualmente, 2022, a gente ainda escuta muita gente. Não é pouca não, gente. É muita gente falando esse tipo de pérola. Que ainda não entende absolutamente nada sobre saúde mental. E é algo que a gente não vai ver só nas redes sociais, porque essas pessoas que estão nas redes sociais são as pessoas, né, a gente sabe que é a minoria, mas que vão para os consultórios. Por que a minoria? Porque a sociedade ainda tem preconceito com relação à psicologia. Por isso que pessoas que procuram psicólogo, gente, é um número muito reduzido. E o número de pessoas que estão por aí leigas, procurando coisas milagrosas, são a grande maioria. São pessoas que estão precisando serem educadas com relação à psicologia. E esse é o nosso papel aqui. E só que a gente tem que entender como a gente vai educar essas pessoas, né? De forma eficaz, de forma que realmente a gente pode trazer algum tipo de relevância para nossa sociedade. A gente vai pegar essas falácias aí e a gente vai pensar em possibilidades de reduzir o dano dessas falácias aí que a gente ouve, para que a gente possa se organizar numa psicoeducação. Psicoeducação, gente, é uma intervenção da nossa área, né? É uma intervenção necessária a nível pessoal, de você para o paciente, a nível familiar, né? De você para a família do paciente, e você pode ampliar para fora, socialmente, né? Para sua família, para sua comunidade, para a sociedade, para o Brasil, para o mundo, né? Você pode ampliar. Ou seja, são conhecimentos úteis para a sociedade de modo geral. E o psicólogo, ele é o maior responsável pela psicoeducação. O que significa educar uma pessoa? É educar ela, ensinar sobre processos de desenvolvimento humano, que tem a ver com a nossa área da psicologia, como a gente funciona como ser humano a nível emocional, a nível psíquico, quais as possibilidades que a gente tem diante de um adoecimento mental, o que é adoecimento mental. Quando a gente vai psicoeducar, a gente primeiro tem que estar munido de conhecimento da nossa área. Mas uma das problemáticas que acontece na nossa área também é falta de intimidade, tanto com a teoria, quanto muito mais com a prática. A gente não entender, porque para a gente entender a prática, a gente tem que entender também quais são as nossas funções diante de um paciente, diante do nosso tratamento, diante do que a gente precisa fazer no nosso trabalho. E muitas vezes o psicólogo tem muitas dúvidas. A gente não sabe como alocar e como equilibrar e como trabalhar as nossas intervenções da psicologia em conjunto com as diferentes abordagens. A gente não sabe como trabalhar diante de outros profissionais da área da saúde. A gente normalmente tem uma tendência de ficar sempre por baixo, se sentindo inferior ou com medo. Medo de médico, medo de familiares. E tudo isso, gente, medo é desconhecimento, né? Quando a gente tem medo de algo é porque a gente não conhece aquela coisa que tá ali. Então a gente tem medo, né? A gente não vai botar a mão em algo que a gente não conhece. Porém, pra gente superar o medo, a gente tem que botar a mão, né? A gente tem que ir lá enfrentar o medo. E pra gente enfrentar o medo da nossa prática clínica diante de outros profissionais, né, diante de familiares, diante de demandas muito graves, a gente tem que encarar esse conhecimento. E não só o conhecimento teórico, a gente tem que alinhar a teoria e a prática. O que tá faltando aqui de conhecimento para que a gente possa educar? A gente tem que pegar, gente, o cerne da questão aqui. Porque você sabe que algumas pessoas, elas até entendem que a psicologia tá aí e a gente pode procurar um psicólogo, mas eles não entendem a psicologia de forma correta, como foi o caso dessa frase que eu falei aqui, ó. Quem faz o diagnóstico é o médico, o psicólogo só diz o que a gente deve fazer para melhorar. Essa pessoa, ela até sabe que existe um psicólogo aí, que você pode procurar um psicólogo para alguma coisa. Ela só não sabe para que coisa é essa, porque a gente não diz nada, né? Assim, a gente não diz o que a pessoa deve fazer para melhorar, né? Então a gente vai buscar com a pessoa quem é essa pessoa, por que ela sofre com aquilo, quais são as possibilidades que ela tem de criar, de se reinventar, né? E se ela quer fazer isso, inclusive, né? Porque ela só pode mudar, melhorar se ela quiser naquele momento do processo terapêutico, né? Então, por isso que o tratamento é diferente do médico. Agora, ela falou uma coisa aqui que eu ouço muito. Quem faz diagnóstico é
médico, aqui no Depressão 360, quem já é Psi 360 já sabe que isso não confere, né? Porque nós temos o nosso próprio diagnóstico, é o diagnóstico psicológico. É nosso próprio, é só nosso. Nem o médico pode fazer, porque é nosso, da nossa área. Então, por isso, gente, a gente também tem que perceber que tipo de conhecimento a gente está levando para ele, para que a gente seja bem eficaz nessa psicoeducação. A gente deixar, eu costumo falar, né? A gente faz meta de psicoeducação. Então, lá no curso tem um módulo de psicoeducação para que a gente faça metas. A gente faz isso nos estudos de caso também. Vocês vão aprender isso no workshop também, tá? No workshop eu também vou falar sobre psicoeducação. Mas eu sempre faço metas. Uma das metas que eu tenho nessa psicoeducação é fazer com que esses familiares entendam de uma forma tão lógica aquilo que eles não consigam nem argumentar sobre aquilo, né? Eles têm que ver assim tanta lógica que eles falam: realmente, não tem saída pra isso. Então a gente não vai mentir, a gente não vai agredir, a gente vai usar lógica. Então eu estou sempre reavaliando a minha. Eu acho que eu não fui muito eficaz nessa fala. Se eu tivesse falado assim, de repente seria. Se eu tiver a oportunidade de novo de fazer uma psicoeducação com esses pais, eu farei novamente, mas agora eu vou. Então a gente tem que estar sempre se reavaliando também na nossa psicoeducação, viu? Psicólogo é coisa pra maluco. Tem 2 erros aí que a gente já pode ajudar essas pessoas com esse tipo de falácia, gente. Primeiro erro é que na nossa área da ciência não existe esse termo maluco. Esse termo maluco é um termo pejorativo que foi eliminado lá na Idade Média, gente. Desde a Idade Moderna, que Freud, inclusive, trouxe esse conhecimento tão importante, né? Contribuição do Lacan aí no futuro, que a forma da gente se comunicar no mundo, a partir das nossas emoções, dos nossos comportamentos, a forma como a gente é uma linguagem. Então, essas pessoas que a gente chama de maluco, né, são pessoas com características clínicas, de repente, psicóticas, são pessoas que se comunicam daquela forma, são quem elas são na vida, é a forma da gente ser e como a gente enfrenta as dificuldades. Então, para a psicologia, para a área da saúde mental como um todo, esse termo maluco é um termo que não conecta com a gente, né? Primeiro, então a gente pode explicar isso para as pessoas, né? Que é um tipo de linguagem, é uma forma da pessoa se expressar. A pessoa não consegue se expressar de forma tão assertiva, tão clara, ela precisa usar de alguns subterfúgios. Então a alucinação, os delírios são formas de se comunicar, e o psicólogo tem a forma de traduzir com conhecimento científico, conhecimentos teóricos, né? Teve um que eu ouvi assim, ó, uma pessoa reclamando de sintomas de depressão, né? Falando que tava com insônia, falando que tava sem ânimo pra nada, tá sem muito tempo, não quer mais sair da cama, não tem nem vontade mais, não vê graça em nada. Ou seja, a gente já conclui ali, a pessoa tá com sintomas de depressão. A gente não sabe se é ainda porque a gente não fez um diagnóstico. Mas a gente já vê que é um risco aí já, é um fator bem grave pro adoecimento. 90% dos comentários, gente, teve muito comentário nessa postagem. 90% dos comentários eram relacionados à igreja. Era relacionado à busca de Deus, a busca de espiritualidade, de religiosidade, a busca de igreja, a busca de gratidão a Deus, a busca de 90%, gente. Gente, é errado uma pessoa ser grata a Deus, uma pessoa ter religião, uma pessoa ter fé? Claro que não. Eu tenho fé. Mas, gente, a gente tem que entender e como que a gente vai explicar essas pessoas? Qual é o erro aí dessas pessoas? Não é a pessoa ter fé. O erro não está nisso, né? Eu vejo também psicólogos assim, tirando isso totalmente de foco. Gente, assim a gente não vai atingir essas pessoas. Mas o que essas pessoas não entendem, gente? Religiosidade, sim, pode ser uma coisa muito, muito positiva para uma pessoa. Só que a gente não é um ser apenas religioso, espiritual. A gente também é um ser social, a gente também é um ser físico e a gente tem um ser mental. Essa pessoa não tem esse conhecimento dessa nossa condição holística, né? Desses diversos fatores que formam o ser humano, né? Que desenvolvem o ser humano. A gente se desenvolve em todos esses aspectos. E agir para que um aspecto esteja bem, os outros têm que estar também em equilíbrio, tem que estar minimamente, né? A gente nunca está perfeito, porque isso não existe, não faz parte da vida humana, a perfeição. A gente está minimamente coerente, bem equilibrado nessas questões. Por isso que saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um bem-estar físico, mental, social. Alguns profissionais até ampliam para o espiritual também, né? Porque espiritualidade, gente, não é religiosidade. Isso também é importante para essas pessoas entenderem que elas entram numa religião, mas elas não têm nenhum grau de espiritualidade. Porque espiritualidade está intimamente ligado a desenvolvimento pessoal.
Quanto menos desenvolvimento pessoal, menos espiritualidade eu tenho. E desenvolvimento pessoal, amadurecimento, não tem a ver com idade, viu, gente? Tem a ver com a vivência da pessoa e o tipo de aprendizagem e até a quantidade de aprendizagem funcional que essa pessoa adquiriu. Então, tem pessoas muito jovens que já adquiriram um grau muito significativo de aprendizagem de vida, de superação de medos, de riscos, de traumas, né? Então, essas pessoas precisam entender que para que você tenha religiosidade correta, religiosidade que possa ser funcional para sua vida, que possa realmente religar, né? Que fala, né, que a religião é o religar, e religa você a Deus. Para que a religião tenha essa função, você tem que ter espiritualidade. Para que você tenha espiritualidade, você tem que ter amadurecimento. Você tem que ter desenvolvimento pessoal, porque senão você entra numa religião sem espiritualidade, você fica ali seguindo regras, sem refletir sobre essas regras, com medo de tudo que tá ali dentro, usando muitas vezes a religião pro mal, pra atacar as pessoas. São pessoas sem espiritualidade, né? Então, religiosidade sem espiritualidade não serve pra nada, né? Então, isso a gente pode psicoeducar, mas pra isso, pra gente psicoeducar, a gente também tem que estudar sobre essas questões. Não só questões relacionadas à nossa ciência em si, mas questões que envolvem o que está em torno da nossa ciência. Se a nossa ciência é lidar com a subjetividade humana, e essa subjetividade humana está ligado a vários aspectos da vida humana, aspectos físicos, por isso que a gente tem que estudar um pouco sobre psicofarmacologia, sobre neuroanatomia, o que a gente estuda, inclusive, na faculdade, né? A gente tem que estudar sobre o corpo da pessoa, a gente vai ter que entender sobre a psique humana, claro, sobre a mente humana, porque esse é o nosso trabalho, mas a gente também vai entender sobre a sociedade que essa pessoa está, porque é diferente, gente. A forma como a gente lida com os problemas, a forma que a nossa emoção se desenvolve é diferente em sociedades diferentes. Então, o psicólogo ele tem que estar aberto também para as diversas formas de ser na vida, para diversas sociedades que existem no mundo, para que a gente possa educar essas pessoas, né, minimamente. Então, eu acho que a gente estudar também um pouco sobre essas falas, para que a gente possa ajudar essas pessoas a entenderem, porque é falta de conhecimento, gente. Todo preconceito, todo tipo de preconceito é medo. E é medo de algo que a gente não conhece. Então a gente tem um certo, né? A gente começa a criar um conceito antes, né? Então esse preconceito gera uma discriminação, muitas vezes. Esse que é o problema, porque preconceito todo mundo tem sobre alguma coisa, mas a gente não pode gerar discriminação com aquilo. Então, para que não gere discriminação, a gente precisa corrigir esses erros de interpretação, corrigir esses preconceitos, né? Dar conhecimento para que essas pessoas parem de ter esse tipo de preconceito, né? Grande beijo, gente. Tchau, tchau.